Leonardo, obrigado, Lucas, pelas palavras e pelo convite. Me sinto muito honrado em participar desse simpósio aqui da ESA, da OAB. Espero que seja o primeiro de muitos e de muitas oportunidades de podermos dividir aqui conhecimento com a advocacia do Rio de Janeiro. Uma advocacia muito, muito forte, muito atuante e que a gente precisa cada dia mais estarmos unidos em linha nas principais teses e aqui na nossa bancada as teses de natureza tributária. Eu vou compartilhar minha tela, fiz uma breve apresentação, não não reparem, né? Um advogado fazendo apresentação normalmente não é a coisa mais perfeita do mundo, mas eu vou tentar, pelo menos, dar um norte nessa nossa discussão. O Leonardo ele foi muito feliz em trazer todo o histórico do processo do FOT, né? Antes do FEF, o FOT, os principais desenrolares com relação aos processos judiciais que foram desenvolvidos e iniciados em relação a essa temática. O Lucas foi muito feliz também quando pegou alguns pontos operacionais bem delicados, que vão precisar ser regulamentados, e compactuo com você, Lucas. Esse embargo de declaração ele pode ser um divisor de águas de resolver o problema ou dividir o problema em muitos problemas menores. Né? Eu acho que talvez a gente esteja nessa encruzilhada, né, digamos assim. Só que, como o Léo bem falou, eu quero trazer talvez uma outra visão agora, apesar de sermos advogados tributaristas, a gente acaba olhando também o sofrimento e a dor do empresário, que normalmente, dentro dessa seara tributária, ele fica totalmente perdido, dado o inúmero número de tributos, obrigações acessórias, e decisões, e adins, e liminares, cai liminar, volta a liminar, confirma, desconfirma. Então, no meio empresarial, isso causa sempre um grande espanto. É, Vou me abster em falar um pouco do FOT, até porque o Leonardo foi muito preciso e objetivo. Mas quem são os maiores impactados pelo FOT, né? São todas as empresas que, de alguma maneira, estão enquadradas em algum incentivo fiscal no estado do Rio de Janeiro, né? E aí aqui a gente vai fazer um recorte, que normalmente são as empresas que têm incentivos fiscais condicionados. Tá? E esse detalhe, ele é um detalhe muito relevante. Por quê? Porque mais à frente veremos, são empresas que, ao aderirem a um determinado incentivo, elas também se comprometeram com questões com relação ao Estado, né? E a gente vai, já nessa linha, fazendo uma linha do tempo, né, no caso, antes do FOT, né, não vou entrar nem no mérito do FEF, vou focar no FOT, você tinha uma sistemática normal, em que se você tivesse uma redução de alíquota, um diferimento, você não tinha nenhuma compensação pela diferença do que era recolhido na alíquota cheia e numa alíquota beneficiada, digamos assim. Você simplesmente era enquadrado e você começava a sua operação e dali você desenvolvia o seu negócio. Com o advento do FOT, em 2019, estabeleceu-se aqui no Rio exatamente esses 10% do valor resultante da diferença do ICMS calculado com e sem benefício, né? É, Isso gera um impacto não previsto. Dentro dessa linha, e eu gostaria de trazer aqui agora algumas questões relevantes, e a primeira que eu chamo a atenção é, toda empresa, ela tem por hábito, se quiser manter-se saudável, ter um planejamento tributário. O incentivo fiscal, ele faz parte de um planejamento tributário. Ele não é a única peça, não é a peça mais importante, mas é uma peça relevante. Então, quando você tem, dentro do seu planejamento tributário, a questão de impacto, ou seja, você tinha, no momento que você aderiu ao incentivo, um determinado cenário, e no meio desse cenário, você simplesmente, ele muda. Não que o impacto seja tão alto a ponto de não valer mais a pena a questão do incentivo. Mas são valores que, ao fim e ao cabo, não eram previstos de serem dispendidos pela empresa. Muito provavelmente, esses valores seriam revertidos em investimentos.
em contratações, em crescimento. E aí a gente entra no antagonismo em que o Estado concedeu um determinado benefício e, na outra mão, ele tirou um pedaço desse benefício, que é mais ou menos o cenário que nós temos. Então, quando você tem uma empresa que já assumiu essas contrapartidas, aí eu já entro na segunda questão relevante, você já tem uma empresa que vai utilizar esse gap do incentivo exatamente para gerar emprego, gerar desenvolvimento local, é, inovação, treinamento. E todos esses elementos, eles são custosos. E quando você tira um pedaço, você prejudica essas contrapartidas que o contribuinte assume no incentivo condicionado. E, e no frigir dos ovos, o que que isso representa para o empresário? Eu acho que é uma expressão que temos ouvido aí nos últimos anos com muita intensidade, que é insegurança jurídica. A insegurança jurídica hoje, ela é muito alta. Você não consegue ter uma previsibilidade daquilo que você pode ou não fazer, porque você não sabe por quanto tempo aquela relação se manterá daquela forma. Dentro dessa linha, o que que você gera com isso? Você gera mais obrigações que não seriam necessárias naquele momento, como o Lucas bem disse. Você acaba tendo que ter, além da sua apuração, você vai ter que adentrar em mais uma sublinha na sua apuração, que seria esses 10%. Ou seja, você aumenta o seu custo operacional, né, com obrigações tributárias, e como bem o Lucas falou, se você, por um acaso, não estiver de acordo com a legislação, você ainda é punido por causa disso. Então, a gente tem que ter isso como uma questão relevante no dia a dia do empresário. Eu acho que o grande ponto que eu vou tentar dividir aqui hoje é exatamente como é que o empresário vê toda essa situação, tá? E aí eu queria trazer três reflexões, tá? É, a primeira, fundo temporário versus uma nova receita. Será que estamos diante de um dilema que esse fundo temporário, que temporário ele não tem nada porque ele não tem um prazo determinado em lei, não é uma nova receita que o Estado está criando? E criando uma nova receita, sendo o Estado, ele passará a utilizar destes valores de forma livre e, normalmente, criando uma dependência com relação a esses valores. Eu acho que foi o Lucas bem falou isso. Essas receitas, elas são mensuradas, elas precisam ser controladas. Então, essa questão de ser temporário, mas ao mesmo tempo virar uma nova receita do Estado, isso traz uma insegurança jurídica muito alta, tá? Um outro ponto, né, pelo lado do empresário, tem uma expressão que diz: o capital ele não admite desaforo e ele é covarde. O que que eu estou querendo dizer com isso? É, se num determinado ambiente de negócio houver risco, não há investimento. Se num determinado ambiente de negócio, aquele que produz o capital não for bem tratado, o capital também ali não fica. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa insegurança, essas celeumas, essas modificações legislativas posteriores, elas fazem com que aquele que detém o capital, que poderia gerar negócios, empregos, crescimento, desenvolvimento, ele fica receoso. E estando receoso, ele deixa de fazê-lo. Uma terceira reflexão que eu acho muito relevante, principalmente quando a gente fala em incentivos condicionados. Todo contribuinte, quando adere a um incentivo, ele tem algumas contrapartidas que ele assume. Geração de emprego, faturamento, arrecadação, são as mais básicas de todas. E ele faz uma previsibilidade dentro de um cenário daquele incentivo. Agora vamos imaginar, a empresa já está enquadrada, já está utilizando o benefício. Com relação a este cenário,
Ele fez toda uma previsibilidade e celebrou um contrato administrativo com o Estado, em que, num determinado período, o Estado abriria mão de uma parte da arrecadação em prol dele fazer um desenvolvimento. Agora, no meio da relação, há uma modificação por parte do Estado, por parte impositiva. Não foi acordado entre as partes. Será que nesse caso, e aí eu deixo a reflexão, seria o caso de pensarmos numa readequação de tudo aquilo que a empresa se comprometeu quando fez a adesão ao incentivo? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa amadurecer e estudar com bastante calma. São essas reflexões que eu gostaria de trazer, principalmente pelo lado é, do empresário, né, daquele que está ali na linha de frente da atividade, que eu acho que é aquele que mais sente as dores dessas celeumas jurídicas. Apesar de, para nós advogados, ser o nosso ambiente de trabalho, nosso instrumento de trabalho, para o empresário é algo que sempre os deixa com muitos receios. E esses receios não são interessantes para o desenvolvimento, né, em especial aqui do nosso estado. Leonardo, eu acho que agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído, espero é, ter agregado valor à nossa conversa e estou sempre à disposição no que for necessário. Muito obrigado.